Olá, hoje nós vamos para o capítulo 3 do livro do profeta Jeremias. O capítulo 3 traz para a gente, de uma forma bastante contundente, muitas admoestações e uma profecia muito dura em relação a Israel e Judá. Lembra que nós temos dois reinos aí, né? Dois reinos. Você já estudou comigo? A gente praticamente, embora seja um povo só, mas dividido politicamente, né, e até um pouco religiosamente em dois reinos. Israel, chamado Reino do Norte, né, que tem lá os seus reis e que tem a sua capital sendo a Samaria, e Judá, o Reino do Sul, que tem a sua capital sendo Jerusalém. Lembrando que o Reino do Sul sempre foi fiel na monarquia e a dinastia davídica, ela foi ininterrupta, sempre todos descendentes de Davi. O Reino do Norte é diferente, várias dinastias começaram e acabaram, e o Reino do Norte, ele teve muita influência dos cananeus, e o Reino do Norte, justamente porque nós tivemos várias dinastias, ficou bastante mesmo, influenciado por cultura pagã e por religião pagã. Então, hoje, o capítulo 3, fala das duas irmãs, Judá e Israel. As duas irmãs. Israel, a apostasia, o símbolo da apostasia. E Judá, a desleal. Olha que interessante. Então, o profeta Jeremias aqui não poupa nem Judá nem Israel. Desce o cacete em Judá e Israel. Ah, meu filho, não quer nem saber. Né? Mas ele olha para Israel e fala, a apostasia está ali. O que é apostasia? O abandono da fé, o se debandar para fé diferente, para idolatrias. Então, vê a Israel como a personificação da apostasia, uma apóstata. E olha para Judá e vê Judá como a desleal, a traidora, a pérfida, a que traiu. Então, nós temos aqui as duas irmãs, Israel, a apostasia, Judá, a desleal. Acompanhe comigo que você vai ver que interessante. Muito bem? Deixa eu falar para você, dá um like no vídeo. Sabe vendo onde tem um joinha assim, ó? Agora, clica ali. Isso, clicou, tá bom. Se inscreva no canal, convida mais gente para se inscrever no canal. É verdade, convida mais gente, fala, se inscreva lá e faça com a gente essa leitura da Bíblia todos os dias. Uma outra coisa interessante, se você está me vendo pela primeira vez, vá lá, comece a fazer a leitura da Bíblia comigo lá desde o capítulo 1 de Gênesis. Tem aí a playlist, procura na playlist os livros lá aí, porque nós começamos lá em Gênesis e estamos aqui hoje em Jeremias, mas todos os outros livros nós já passamos, estão aí gravados e arquivados aí na playlist, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ver as duas irmãs, Israel e Judá. Israel a apostasia, Judá a desleal. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Se um homem repudia a mulher e ela o abandona para tornar-se mulher de outro, tornará o marido a recebê-la? Não ficará esta terra gravemente profanada? E tu, após haveres pecado com inúmeros amantes, voltarás para mim? Oráculo do Senhor. Ergue os olhos para os lugares altos e vê, onde não te prostituíste, sentavas à beira dos caminhos a espreitá-los, qual árabe no deserto, e profanaste a terra com teus vícios e devassidões. Assim foram-te as chuvas recusadas, as águas da primavera não caíram. Tu, porém, com semblante lascivo, não quiseste envergonhar-te. E agora clamas, Pai, amigo da minha juventude, ficará ele para sempre irritado? E guardará de mim eterno rancor?
Eis o que dizes, ainda que persistindo em praticar o mal. No tempo do rei Josias, disse-me o Senhor, viste o que fez Israel, a revoltada? Andou pelas montanhas altaneiras sob as árvores verdejantes para entregar-se à prostituição. Eu pensei comigo mesmo, depois de haver cometido todos esses crimes, ela voltará para mim. Porém, não voltou. Soube disso sua irmã, a pérfida Judá, e viu como repudiei a revoltada Israel e lhe concedi a carta de divórcio em razão de seus adultérios. Contudo, sua irmã, a pérfida Judá, não se atemorizou, mas também ela se tornou prostituta. E com sua ardente luxúria maculou a terra, adulterando-se com a pedra e com a madeira. Não obstante tudo isso, a sua irmã, a pérfida Judá, não voltou para mim na inteireza de seu coração. Era apenas hipocrisia, oráculo do Senhor. Disse-me em seguida o Senhor, a revoltada Israel afigura-se inocente em face da pérfida Judá. Vai, inclina-te para o norte e profere em altas vozes, volta Israel revoltada, oráculo do Senhor, não te mostrarei mais um semblante enfurecido, pois que sou benigno, oráculo do Senhor, não guardo rancor eterno. Reconhece apenas a tua falta, foste infiel ao Senhor teu Deus, vagaste à procura de deuses estrangeiros sob todas as árvores verdejantes, não escutastes a minha voz, oráculo do Senhor. Voltai, filhos rebeldes, oráculo do Senhor, pois que sou vosso Senhor. Eu vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família e vos reconduzirei a Sião. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com inteligência e sabedoria. Quando vos multiplicardes e numerosos vos tornardes na terra naqueles dias, oráculo do Senhor, não mais falará da arca da aliança do Senhor, nem mais se pensará nela, perdendo-se a lembrança e a saudade, nem a ela se há de referir. Naquele tempo, Jerusalém será chamada trono do Senhor, e todas as nações lá se reunirão em nome do Senhor, sem mais persistir na obstinação do seu coração perverso. Naqueles dias, a casa de Judá se unirá à casa de Israel, e das regiões do norte voltarão juntas à terra cuja posse concedi a seus pais. Que lugar, dissera eu, vou conceder-te entre meus filhos? Que terra de delícias vou dar-te como herança, a mais bela joia das nações? E eu acrescentara, tu me chamarás meu pai e não te desviarás de mim. Mas qual a mulher que trai aquele que a ama? Assim me traíste, casa de Israel, oráculo do Senhor. Nas colinas ressoa um clamor, suspiros de súplica dos israelitas, porque seguiram caminhos tortuosos, esquecendo-se do Senhor Deus. Voltai, filhos rebeldes, e eu sanarei as consequências de vossas revoltas. Aqui estamos, dizeis, voltamos para vós, porque sois o Senhor nosso Deus. Em verdade, é ilusório o culto das colinas, as festas tumultuosas nas montanhas. É realmente no Senhor nosso Deus que se encontra a salvação de Israel. O ídolo infame devora desde a nossa juventude o produto do labor de nossos pais, o gado e os rebanhos, seus filhos e suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e que nos sirva de coberta a nossa ignomínia, pois pecamos, nós e nossos pais, desde a juventude até o dia de hoje contra o Senhor nosso Deus, e não escutamos a voz do Senhor nosso Deus. Você viu aqui, né? Você viu aqui que Jeremias está muito bravo com Judá e com Israel. E não alivia para ninguém, né? Israel abandonou o Deus verdadeiro, foi se juntar a cultos pagãos no meio da floresta. Que coisa horrível. Mas Judá também não fica longe, não. Judá é chamada aqui por Jeremias de a desleal, a traidora, a pérfida, porque traiu sim, foi desleal, mentiu, um monte de coisa. Então,
esta profecia que vem chamando a atenção para voltar à fidelidade é para Israel e para Judá. E vem e diz aqui, compara como aquela mulher que abandonou o Senhor e foi se juntar a outro amante. E ele começa dizendo que pode uma mulher ser aceita pelo primeiro marido depois dela ter ido se juntar a outros amantes? Isso era proibido na lei, né? Então, Judá e Israel é comparado a uma mulher que deixou o seu marido, o próprio Deus, e foi se juntar com amantes, deuses pagãos, e agora quer voltar para o Deus verdadeiro. Ele vai aceitar? Pior que aceita, porque Deus é generoso e Deus é bondoso, né? E ainda fala assim, e agora você vem querendo de volta, meu pai, amigo da minha juventude, né? Mas Deus não guarda rancor, Deus não guarda mágoa e vai aceitar tanto Israel quanto Judá. Aí depois o texto faz uma comparação muito interessante. Israel e Judá são duas irmãs, mas não tem nada de uma ser mais boazinha que a outra não, nada disso. Jeremias chama Israel de a irmã da apostasia, aquela que personificou a apostasia. Apostasia é abandono de fé, apostasia é abandono do Deus verdadeiro, apostasia significa cultuar deuses estranhos, né? E chamou Judá de desleal, pérfida, de traidora, porque traiu sim o Deus verdadeiro, traiu com a sua maneira de ser. E é interessante que o profeta Jeremias traça aqui dizendo sobre Judá e Israel coisas horríveis, ou seja, Judá não voltou para o Deus, o seu coração completamente, usava de hipocrisia, fingimento. Mas logo depois, Jeremias vai falar sobre o arrependimento desse povo, que vai fazer com que Deus possa voltar e fazer com que Deus possa aceitar esse povo voltando para ele. Ou seja, apesar da traição, apesar de Judá e Israel se comportarem como duas prostitutas, traidoras, pérfidas, mentirosas, Deus ainda está com o coração aberto para acolher. Mesmo que ele tenha se deitado com outros deuses, mesmo que tenha se prostituído com outras nações, Deus está ali para esperar. Mas Jeremias não deixa de mostrar todos os erros, todos os pecados. Vamos lá. Eu quero só fazer algumas lembranças de uns versículos para a gente entender. Eu já até expliquei a você aqui, ó. O versículo 1 aqui, ó. A palavra do Senhor me foi dirigida nesse: se um homem se repudia a sua mulher e ela o abandona para tornar-se mulher do outro, tornará o marido a recebê-la? Não ficará essa terra gravemente profanada? Muito bem, no livro do Levítico, nós já lemos isso, de acordo com a lei, era proibido ao homem aceitar retomar a esposa que um dia ele havia repudiado, né? Por exemplo, o homem repudiou aquela mulher. Não quero mais saber de você. O homem podia fazer isso segundo a lei. Não quero mais saber de você. A mulher, então, ela ficava, meu Deus, agora não tem ninguém. Ela se juntava a outro homem. Tá. Aí se juntava a outro homem e o que acontecia? Aí depois aquele primeiro marido falou, não, agora eu quero saber de você. Então era proibido a esse primeiro marido retomar a mulher que tivesse juntado a outro homem. Era proibido, ele não podia, né? Por isso que o texto começa falando, pode o marido retomar a esposa que foi rejeitada por ele e depois ela ter se juntado a outra pessoa? Não pode, né? Aí vem aqui, ó, não ficará essa terra gravemente profanada? E por que o marido não podia retomar aquela esposa que ele um dia rejeitou? Porque aquele segundo marido a profanou. E esse primeiro marido não podia tomar essa mulher novamente, porque ela já estava profanada por outro homem. Esta imagem da lei que Jeremias usa é para dizer, ora, a terra profanada é como se fosse a mulher. Ou seja, Israel, Judá,
deixou o seu marido, que é Deus, se juntou a outro marido, que são os deuses pagãos, e agora pode ela voltar para o primeiro marido, que é Deus? Aí Jeremias fala, essa terra, esse povo não foi profanado pelos deuses pagãos? Porque lembra que sempre a relação de Deus com o seu povo é ele como esposo e o povo como esposa. Então a terra profanada, Israel, Judá profanada, é porque eles se juntaram a deuses estranhos e foram profanados. Mas essa pergunta que Jeremias faz é justamente para comparar Israel a Judá como duas prostitutas que debandaram-se para o lado dos deuses estranhos. No versículo 6, aquilo que eu disse para você. 6. No tempo do rei Josias, disse-me o Senhor, viste o que fez Israel? A revoltada. Revoltada. Na verdade, aqui, a minha Bíblia usa revoltada, mas o nome que se usa é a apostasia, ou seja, aquele que abandona a sua fé. Israel é apresentado aqui como a apostasia personificada, ou seja, como o símbolo daquele que abandona a sua fé, Israel. Versículo 8, olha que interessante no 8. E viu como repudiei a revoltada Israel e lhe concedi carta de divórcio em razão de seus adultérios. Quando é que Deus deu carta de divórcio para Israel? Quando Samaria caiu e o povo foi deportado para o norte. No ano 722, a Samaria cai, é arrasada. E naquele tempo, com a queda da Samaria, o povo de Israel, do norte, é tudo levado para a Síria, como deportados. Então, o profeta vê isso aqui como se Deus tivesse dado uma carta de divórcio para Israel. Deus era casado com Israel, Israel foi infiel e Deus falou, pronto, não quero saber mais de você. E aí, a Samaria cai e o povo é deportado. O profeta vê essa queda da Samaria, a deportação do povo de Israel, como uma carta de divórcio que Deus deu para eles. No versículo 10, mas não é só Israel não, presta atenção no versículo 10. Não obstante tudo isso, a sua irmã, a pérfida, traidora, desleal, Judá, não voltou para mim na inteireza de seu coração, era apenas hipocrisia. Então, apesar de Judá ter visto tudo o que aconteceu com Israel, deportação, queda da Samaria, Judá não se convenceu e continuou vivendo na deslealdade, na infidelidade, na mentira. Tudo é falso em Judá, Versículo 23 é uma coisa interessante, porque faz uma menção aos cultos idolátricos, Versículo 23. Em verdade, é ilusório o culto nas colinas. Culto nas colinas era onde os pagãos faziam as suas celebrações. As festas tumultuosas nas montanhas. Sabe o que é festa tumultuosa? É porque a Bíblia tem um jeito bonitinho de falar, Festas tumultuosas eram as festas orgiásticas que aconteciam. Festas de orgia que aconteciam ali entre os pagãos, Era chamado festas barulhentas, tumultuosas. Então, isso aqui é condenado justamente por causa desta infidelidade de Israel e de Judá. Deus condena esses cultos ilusórios que eram feitos a deuses pagãos. E no versículo 24, olha que interessante. O ídolo infame devora, desde a nossa juventude, o produto do labor de nossos pais, o gado e os rebanhos de seus filhos e suas filhas. Que ídolo infame? O ídolo infame tem nome, é Baal, é Moloque, tudo isso é nome de deuses pagãos, Mas, você vai ver uma coisa interessante, que Jeremias evita pronunciar o nome dos deuses pagãos, e ele substitui o nome por alguma expressão pejorativa. Então, em vez de falar Baal, ele fala o ídolo infame, Ele usa um termo pejorativo. Muito bem, o texto faz nos lembrar por que Israel caiu, por que Judá caiu, porque
eles se afastaram de Deus. Quem permanece junto de Deus, permanece também de pé. Et crucem Domini fugit partis adversi, vite della detributa, radix Davide, aleluia.